que fazer na primeira visita de consultoria em uma casa de carnes? Bom, pessoal, então, quando a gente vai fazer então uma visita técnica, né? Digamos então que você já fechou a consultoria e você vai iniciar esse trabalho, né? Eu acho que foi essa a pergunta então, pelo que eu entendi. Nesse caso, eu aconselho que seja feito da seguinte maneira. Você vai chegar nesse estabelecimento e a primeira coisa que você deve realizar é observar, tá? Então, primeiramente você vai acompanhar, vai conhecer toda a equipe que trabalha naquele local e você vai observar. Vai ficar observando como que as pessoas fazem o trabalho delas, como que elas manipulam a carne, como que é o processo todo de venda, o processo de exposição, como que acontece tudo isso, né? Então, dessa maneira, você vai entender como que ocorre, né, o processo do preparo, da manipulação dessa carne, desde o recebimento dessa carne, né, toda a manipulação, como que o açougueiro, né, como que ele faz no momento de preparar essa carne, no momento de entregar essa carne ao consumidor também. E dessa forma, né, você vai conseguir entender como que é a dinâmica do estabelecimento e também vai conseguir apontar possíveis falhas que aquele estabelecimento pode estar fazendo, né, exercendo possíveis falhas desde o processo de manipulação, controle da matéria-prima, controle da temperatura. Você vai poder verificar dessa forma, né, se eles estão fazendo toda a manipulação higiênica desse estabelecimento, né? Você consegue observar tudo isso. Ah, será que aquele açougueiro, aquele manipulador de alimentos, ele tá sem os acessórios, né? Ele tá cumprindo as boas práticas de fabricação? Será que ele tá fazendo todo o processo de higiene entre uma troca e outra, né? Ele preparou uma carne de frango, né? Ofereceu aquela carne de frango ao consumidor e depois ele vai preparar uma carne moída, vai preparar o corte de um colchão, né? De qualquer outro corte, e ele tá fazendo certinho isso? Ele não tá fazendo com que ocorra uma contaminação cruzada? Como que tá o estoque, né? Daquele estabelecimento? Então, verificar, né? Todas essas questões. Então, nesse primeiro acompanhamento, você vai ver isso. Aí, no segundo momento, o que você pode fazer, né, nessa visita, então, de consultoria? Nesse segundo momento, então, você vai poder apontar, né, falar, então, para o dono do estabelecimento, conversar com os próprios colaboradores, o que está sendo feito da maneira correta, o que precisa ser melhorado. Dessa forma, é possível, né, fazer com que você consiga, então, otimizar esses processos, né? Você vai trabalhar de uma maneira com que você vai conseguir ter um diagnóstico daquele estabelecimento e você vai conseguir, então, exercer um resultado, né, fornecer um resultado satisfatório para esse estabelecimento. Então aqui, pessoal, depois de fazer todo esse diagnóstico, você vai conseguir trabalhar de forma eficiente nos problemas, exatamente nos problemas que aquela empresa tem, no caso que aquela casa de carnes então apresenta. Isso serve tanto para o açougue, tanto para o frigorífico, né? E você vai conseguir otimizar os processos. Então, depois disso, eu aconselho sempre, né, os meus alunos, enfim, a fazerem a implantação de um checklist. Né? Teve essa observação visual e depois você pode aplicar um checklist. Esse checklist tem um modelo de checklist, por exemplo, lá na RDC 275. Nesse modelo de checklist você consegue observar o que aquele estabelecimento está em acordo com as legislações vigentes e o que não está em acordo. E dessa forma você consegue propor então um plano de ação para que aquele estabelecimento então consiga colocar, né, em prática para conseguir, né, resolver aquela situação que está pendente, né, aquela situação que não está favorável, que precisa ser mudada, que precisa ser alterada, né? Então é preciso que se faça isso, né, depois deste momento, certo, pessoal? Dessa forma também, né, fazendo essa visita, nesta primeira visitação do estabelecimento, vai ser importante também, né, que você consegue ver qual é a realidade desse estabelecimento. Então, digamos que você precisa fazer um manual de boas práticas, que você vai desenvolver um POP nesse estabelecimento. Então, você vai precisar conhecer a realidade desse estabelecimento.
Ou seja, né, você vai precisar conhecer como que aquele estabelecimento faz cada etapa para que você consiga, então, descrever no seu documento, né, no documento do estabelecimento. Então, é muito importante essa primeira visita, né, da consultoria e, como recomendação, então, eu recomendo que seja feita essa verificação, né, in loco, no local, com a aplicação de checklist para conseguir fazer essas melhorias.